com a palavra o vereador Eliseu Gabriel. O senhor tem 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu queria começar a falar pelo fim do que o vereador André Matarazzo falou, sobre que é a questão sobre os planos de bairro. Realmente isso foi o grande problema que teve na elaboração desse projeto de lei do zoneamento. Veja só, eu vou dar um exemplo muito típico do caso do Planalto Paulista, da Avenida Ceci e a Rua Afonso Mariano, que é um exemplo emblemático, né? Lá houve uma mobilização intensa de moradores contra a instalação de corredor na Avenida Ceci e na Rua Afonso Mariano. Por outro lado, havia um outro movimento de outros grupos de pessoas interessados em fazer o corredor. Aí, por fim, veja, eu recebi hoje até uma carta de uma padaria, a padaria Ceci, que está instalada lá, sei lá, há 40 anos, que também se manifesta contra os corredores. Olha que coisa interessante. Corredor lá na Avenida Ceci. O que mostra o quê? Que faltou e falta o plano de bairro. Eu acho que nós temos que pensar nisso e trabalhar para que a gente volte a essa questão. Até depois dessa votação, a gente abre essa possibilidade de fazer o plano de bairro para discutir esses conflitos na cidade que poderiam muito bem ser superados. Outra questão importante, que as audiências públicas foram importantes, mas sempre faltou o plano de bairro. Só os bairros mais organizados, os setores da população mais organizada, conseguiram fazer alguma coisa, conseguiram fazer alguma mudança. É um exemplo da Vila Madalena, por exemplo, que conseguiu reduzir a área de ZEU, zona de estruturação urbana, no entorno da estação da Vila Madalena, depois do intenso trabalho de moradores que contrataram arquitetos, escritório de arquitetura, para fazer os estudos da topografia, etc. Outro exemplo bastante interessante foi o pessoal da Vila Jataí e da Vila Beatriz. Então, aí, né? Aí. Um exemplo fantástico de cidadania, uma forma maravilhosa como eles conduziram o trabalho. Veja só, o bairro inteiro, praticamente, essas duas grandes zonas, eram tidas como zona mista 1. Eu já falei isso aqui, eu estou repetindo. Zona mista 1, que tinha um impacto pequeno, a altura da construção era no máximo 10 metros, zona mista 1, e a utilização de comércio mais local. E o que acontece? Acabou a zona mista 1, tinha a zona mista 2, zona mista 3, essas três zonas mistas acabaram, só criaram a zona mista. E essa zona mista pode tudo, praticamente tudo, com exceção do gabarito, que é um pouco menor do que a zona mista 3, mas pode fazer tudo, quase aeroporto, vamos dizer assim, exagerando. Então, olha só, então, tudo que era zona mista 1 na cidade, praticamente, passou a ser zona mista, que é um completo absurdo. O que foi a luta dos moradores da Vila Jataí e Vila Beatriz? Se era zona mista 1, tem que ser zona predominantemente residencial, ZPR, que é mais ou menos equivalente ao que era a zona mista 1. Então, essa mobilização intensa junto aos vereadores, reuniões no bairro, alguns vereadores participaram, eu mesmo participei várias vezes, fez com que sensibilizasse o relator e o executivo e fosse feita a mudança. Então, foi feita uma mudança importante, salvando, vamos dizer assim, um enorme trecho da cidade de São Paulo que não suportaria a verticalização. E, no entanto, essa emenda foi aprovada, pelo menos saiu no último relatório, e uma ideia que surgiu é que se fizesse também os usos, se diminuísse o tamanho dos usos nessa zona predominantemente residencial. É uma emenda que eu apresentei, não foi contemplada, mas eu estou reapresentando agora, para que, em vez, o grupo de atividade NR11, em vez de usar 500 metros quadrados de área construída na atividade econômica, passa a ser 150 metros quadrados. E o NR12, que permitia a lotação nos equipamentos comerciais, de 100 lugares, passa a ter 40 lugares. Então, veja, isso seria uma vitória para São Paulo e uma sensibilidade que a gente espera que nós tenhamos na hora de votar esse projeto de lei.
Outra questão importante, nós entendemos que toda a zona mista 1 da cidade deveria se tornar, toda a zona mista 1 da cidade de São Paulo, devia se tornar automaticamente zona predominantemente residencial. E não passar para a zona mista, que é uma zona altamente permissiva, e a gente ter que ficar explicando que não pode, que não pode. Bom, conseguimos mais algumas vitórias. Por exemplo, justamente que tinha virado zona mista e acabou depois das emendas, da mobilização nossa, nós conseguimos, por exemplo, salvar a Vila Piauí. A Vila Piauí, por exemplo, ela fica lá perto de Pirituba, do lado da Anhanguera, que era uma zona mista 1 inteira o bairro. Simplesmente foi transformado em zona mista. Ou seja, um bairro encostado num rio, uma zona baixa, o lençol freático altíssimo, muito próximo da superfície, mas isso deu para salvar. Agora nós estamos na luta com uma emenda na Chácara Santo Antônio, que também existe uma mobilização dos moradores de um longo trecho, que não dá para descrever agora aqui, que também pede que a zona mista, que era a zona mista 1, se transforme em ZPR. Essa é uma emenda que eu estou apresentando agora, espero que seja aprovada. A mesma coisa numa área próxima ao cemitério São Paulo, na Inácio Pereira da Rocha, onde tem lá o beco do Batman, também nós estamos tentando se tornar, além uma ZPEC APC. Bom, são essas questões que estão vindo aqui, tem muita coisa para eu poder falar. Há também uma outra questão na própria zona, na Vila Beatriz e na Vila Jataí, uma outra questão de uma outra emenda que nós apresentamos, que é na borda ali da... Agora eu preciso achar aqui a emenda, só um minuto que eu acho, ver se eu acho o que eu acho. Vamos ver. Ela estava aqui, não está mais, ou ainda está? Não está. Bom, essa emenda nós temos que fazer umas correções, que essa área próxima a Cerro Corá... Achei, está aqui. Então, nós estamos pedindo também para que aquela área próxima a Cerro Corá se mantenha a zona de centralidade em alguns trechos, mas existem alguns pequenos trechos na Cerro Corá, próxima da Heitor Penteado, ali na esquina, que ali é basicamente uma ZPR. São casas, são pequenas atividades comerciais. Nós estamos pedindo que ali se torne a ZPR. É a mesma coisa um pouquinho mais para baixo. Então, nós estamos pedindo isso, a emenda está aqui, já está... Nós estamos fazendo as assinaturas e vamos apresentar essa emenda para que também lá na Vila Jacuí se salve mais um pedacinho ali do bairro que não se torne zona mista nem zona de centralidade, para que a gente possa atender, enfim, fazer o que é lógico, né? Fazer o que é lógico, não sobrecarregar tanto a nossa cidade com irreversíveis problemas ambientais, com certeza, no futuro. Quero falar também do Jardim da Previdência, que tem ali a rua Hugo Carotini, que os moradores se mobilizaram intensamente na Previdência, mais de 2.000 assinaturas, conseguiram algumas modificações impossíveis importantes da primeira proposta, mas ainda faltou a rua Hugo Carotini. Eles pedem que, em vez de Zecor 2, a rua Hugo Carotini, no seu primeiro quarteirão, que é encostado ao Parque da Previdência, e ela se torne Zecor 1, para evitar o impacto no bairro. Então, essa emenda também nós estamos apresentando. O ideal é que fosse zero, mas vamos colocar Zecor 1 até para não conseguir, ver se não ter tanto conflito. Essa é mais uma questão que nós estamos trabalhando bastante, espero que os senhores vereadores compreendam e também o senhor relator também. Conseguimos uma outra vitória importante, que foi no quarteirão cultural do Itaim Bibi. Vocês se lembram da luta que nós tivemos aqui, apesar de aprovado aqui na Câmara a venda desse quarteirão, nós conseguimos, com muita luta junto à população, inverter a situação e o quarteirão foi preservado com 3 escolas, um teatro, um centro, uma UBS, uma biblioteca de mais de 70 anos, depois de uma pequena área verde, depois de muita luta, lá na rua Lopes Neto, rua Cojuba e Avenida Horácio Laffer. Então, esse quarteirão agora, ele se tornou uma ZPEC. Então, isso salva, provavelmente de forma definitiva, esse quarteirão do Itaú, da sana, da volúpia, né? Da fome,
do sistema imobiliário, de pegar aquele quarteirão que é localizado num lugar esplêndido, né, que tem um valor econômico enorme, mas precisa pensar que as pessoas não vivem de concreto, as pessoas vivem de ar, de respirar oxigênio e essas coisas todas. Então, essa é uma vitória extremamente importante, que foi uma vitória também que eu estive envolvido junto com a mobilização das pessoas. Então, o quarteirão do Itaim Bibi, nós esperamos, então, agora que ele esteja finalmente salvo dessa sanha de negócios que tem na cidade de São Paulo, incrivelmente concentrado em algumas regiões, e não penso para outras regiões. Uma outra vitória que também importante foi a questão do Panambi, onde se grafava uma região enorme de Mata Atlântica para se tornar ZEIS 1. Depois também da luta dos moradores, que eu tive envolvido também, nós conseguimos, através de contatos com o relator, com o setor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com uma série de relatórios que foram apresentados pelo movimento dos moradores, essa área foi preservada como ZEPAM. Então, finalmente, na Avenida Itapaiúna, altura do número 1000, nós conseguimos, então, manter ZEPAM, uma enorme área ali na região do Panambi. Logo, por outro lado, nós estamos lutando muito para que uma outra área verde muito importante, no Parque Buller Marx, na Avenida Major Silva de Magalhães Padilha, que é a pista da Marginal, ela é encostadinha, essa área também, com vegetação nativa, com animais silvestres, com fontes de água, enfim, minas d'água, etc. Essa área está grafada como zona mista, não tem cabimento. Nós lutamos para que ela seja preservada, assim como essa área do Panambi, que a cidade precisa de verde, a cidade precisa de respirar. E lá já estão as árvores, lá já estão os animais silvestres. E é encostado no Parque Bulemax, tem todo sentido manter, inclusive ampliar o parque, para que essa área seja incorporada a mais uma área verde da cidade de São Paulo. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos, mas estamos batalhando, fizemos emenda, estamos pedindo apoio de muitos dos vereadores. Uma outra questão também, aqui na subprefeitura de Santo Amaro, na rua Manuel dos Reis Araújo, rua Ministro Álvaro de Souza e Lima, rua Lourenço Sgarbi, nós pedimos que o local voltasse a ser 01. 01 é zero com casas de pequeno porte, mas é zero. Então, nas bordas do bairro, que já sofre com uma pressão muito grande, da Avenida dos Bandeirantes, etc., foi conseguido retomar. Então, mais uma vitória que nós conseguimos, que vai se tornar novamente 01, essa região. Tem uma região muito importante. Silêncio, por favor. Tem uma região muito importante, aqui, muito próxima à Operação Urbana Águas Espraiadas. Eu vou dizer mais precisamente, na rua Seráfico Júnior, professora Alceu Mainardi Araújo, rua Coronel Adriano Machado, Avenida João Carlos da Silva Borges. Existe uma ação intensa da Operação Urbana Águas Espraiadas, e existe ali uma atuação imprensa, inclusive intensa, da construção de uma ponte sobre a Avenida Marginal, sobre o Rio Tietê, melhor dizendo, aliás, sobre o Rio Pinheiros. E essa ponte podia muito bem passar ao lado da avenida, no entanto, ela mudou o traçado dela e ela passa em cima do bairro. Em cima do bairro, derrubando tudo que tem pela frente. Inclusive, uma grande indústria que está lá está sendo desativada para que a ponte, porque a linha, a pista possa continuar. Então, o bairro foi o tempo inteiro sendo quebrado daqui e dali, e os moradores se reuniram dizendo: nós queremos alguma contrapartida a isso. Nós queremos uma contrapartida. E qual é a contrapartida? Existe uma área pública ali, justamente nessas quadras, da rua Luiz Seráfico Júnior, rua Professor Alceu Mainardi Araújo, rua Coronel Adriano Machado e Avenida João Carlos da Silva Borges, que é uma área pública, que hoje está funcionando, uma espécie de canteiro de obras, algumas coisas da prefeitura, que aquilo se torne um parque, que aquilo se torne uma área verde, justamente para contrabalançar o estrago que está sendo feito no bairro. Eu estive lá no domingo, eu vi, é realmente chocante
a destruição que está se tornando naquela região. Então, não tem sentido, já que a área é pública, não dá para fazer ZI-5 em área pública, até está errado do ponto de vista técnico. Se aproveite essa área, se atenda àqueles milhares de moradores lá do entorno e se faça ali um parque, se faça ali uma área, podia ser grafada como ZEPAM e já protegeria para depois se tornar um parque. É uma área pública, então não teria nem que comprar o terreno já está lá. Outra questão importante também que existe é uma questão ali na rua, na Vila Leopoldina, na Avenida Imperatriz Leopoldina, que tem aquela antiga estação da CMTC, aquele terreno enorme, tem uma área, inclusive, contaminada. Existe um movimento que quer fazer ZEIs e um movimento que quer fazer parque. Não é? Os dois movimentos entraram em acordo e toparam, olha, vamos fazer 50% ZEIs e 50% parque. Então, esse foi o acordo feito entre os movimentos. Isso que é bacana, a gente vai discutindo, por isso que precisava ter havido o plano de bairro. A gente vai discutindo, chega a um entendimento. Isso que, então, nós estamos propondo numa emenda que 50% daquele terreno seja utilizado, é um terreno público, seja utilizado como ZEIs, para moradia de interesse social, e 50% se faça um parque. Então, essa é uma outra proposta que nós temos trabalhado muito para que dê certo. Pedimos também, voltando à questão da operação urbana Águas Espraiadas, a gente pediu para que o perímetro dela fosse diminuído. Parece que isso também foi incluído, já é mais uma vitória que foi conseguida pelo movimento, né, não digo minha, mas do conjunto das pessoas que se mobilizaram. Então, a operação urbana Água Espraiada, ela já não atinge mais essas áreas que nós estamos reivindicando como ZEPAM. Então, isso é também uma vitória importante, graças à participação, à mobilização dos moradores. Tem mais uma questão aqui que a gente pede, ali na esquina da Avenida Mutinga com a Via Anhanguera. Existe uma enorme área que hoje é ZEPAM. Infelizmente, a proposta agora é que só sobre, digamos, 10, 20% dessa área se torna ZEPAM. Só esse cantinho aqui, Então, nós pedimos, procuramos o governo, procuramos o relator, na tentativa de voltar a ser ZEPAM essa área enorme aqui. Ainda não foi possível, mas a emenda está aqui, vamos continuar brigando para que isso dê certo. Uma outra questão foi também ali nos quarteirões, na Água Espraiada, naquela região, uma área que estava sendo tomada ali para fazer para outro tipo de atividade, foi conseguido preservar. A rua, não estou com o nome da rua aqui, não dá para falar para vocês, só tem o quadro aqui. Então, é um quadro importante, perto da rua Joaquim Nabuco, no Brooklyn Velho. Então, foi possível conseguir manter, em vez... isso mesmo. Então, a gente foi conseguido manter zero em alguns lugares ali naquela região do Brooklyn Velho. Pedimos também uma ZEPAM para o Parque Paraisópolis. A gente acha que o Parque Paraisópolis tem que ser aumentado, uma vez que aquela população de 100 mil habitantes precisa ter um parque, é uma região muito árida, muito cheia de concreto, muito concentrada, mas isso também nós estamos lutando para isso. Pedimos também para que a emissão de ruído das 22 às 7 horas da manhã seja de 40 decibéis em todas as zonas, e não uma 50, outra 55, outra 45. Acho que esse é um ponto também que nós estamos batalhando, fizemos a emenda para que isso seja atendido. Outra questão que é muito importante, essa questão da Rua Estados Unidos, que nós pensávamos que tinha sido resolvida, mas a inclusão da zona de transição de 40 metros ainda não foi atendida. Nós esperamos que estamos continuando a fazer gestões junto ao relator, aos vereadores, para que seja atendida essa reivindicação da região, para que haja essa zona de transição no mínimo de 40 metros na Rua Estados Unidos. É importante lembrar que nessas regiões, como Jardins, não adianta querer adensar mais. Não existe lugar mais adensado em São Paulo do que lá. Todo mundo quer fazer bar lá, todo mundo quer fazer loja lá, quer dizer, já está ultra adensado. Por que nós vamos pegar e adensar mais ainda e criar problemas justamente na Rua Estados Unidos, que já é uma Zecor, agora se torna uma Zecor 1, menos impactante? Para que adensar lá? Tem tanto lugar para adensar. A cidade, os empregos na cidade estão tão concentrados nessa região dos Jardins, Pinheiros e centro,
quase 70%, 80% dos empregos estão concentrados ali. A gente precisa fazer o desenvolvimento em outras regiões. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegam, por exemplo, os moradores de Pirituba, que eu conheço bem. 80% dos vereadores de Pirituba têm que sair do bairro para trabalhar. Todo dia. Tem que cruzar o Rio Tietê. Você pega a freguesia do Ó, de 80% a 85%, sem falar em outros bairros mais distantes. Então, a gente precisa entender que não adianta querer adensar onde já está adensado, porque ali vale mais um metro quadrado, eu vou ter um lucro mais rápido se fizer um prédio lá. Tem que pensar assim, tem que ter incentivo para que haja a descentralização do desenvolvimento da cidade. Tem que fazer outros polos de desenvolvimento, outros eixos de desenvolvimento. Então, essa pressão em cima dessas regiões do Jardim, mas é elitista. Não é uma questão de elitista, é uma questão de burrice, né? De destruir o que está funcionando bem. Essa é a questão. Tem uma outra questão que nós estamos levantando, essa questão também de hospitais que existem em zonas residenciais, em zonas predominantemente residenciais, até o que era a zona mista 1, as reformas de hospitais, elas começam a andar e acabam ocupando tudo. Então, acho que tem que ter, antes de fazer uma reforma de um hospital numa zona como essa, é o caso, por exemplo, do Hospital Pan-Americano, lá no Alto de Pinheiros, precisa fazer um relatório de impacto de vizinhança. Tem que fazer um estudo para ver até que ponto isso aí não está impactando no trânsito, não está impactando na questão, nas características do bairro. Então, essa é uma emenda que nós temos aqui. Tem uma outra questão que apareceu na Vila São Francisco, só que chegou isso para mim ontem, estamos ainda elaborando aqui a assinatura das emendas, que a Vila São Francisco tinha sido grafada como 01 em boa parte, e agora apareceram muitos corredores que, segundo moradores que vieram falar comigo, com mais de 500 assinaturas, me mostraram, dizem que não precisa tanto corredor na Vila São Francisco. Já tem bastante corredor, já tem o comércio consagrado, então não tem cabimento pressionar ainda mais um bairro que é residencial. Tem muita gente que diz, residencial é privilégio. Não é privilégio, a pessoa escolheu morar lá. Inclusive, tem muito bairro de zero que as pessoas pensam que só tem palacete e mansões. Não é nada disso. Está cheio de zero com sobrados de 5 metros de frente, de 4 metros de frente. É só a característica de ocupação do bairro que está em conta. Quero tratar outro assunto, ainda tem um tempinho, sobre a questão dos imóveis tombados. Os imóveis tombados na cidade de São Paulo, eles têm por direito, para incentivar o dono do imóvel a consertar o imóvel, enfim, a manter o imóvel, que é caríssimo você fazer uma reforma no imóvel tombado, que você não pode mexer em nada, eles têm uma que chama-se transferência de potencial construtivo. Ou seja, tem um imóvel que está num determinado lugar. Se aquele imóvel não fosse tombado, naquela área poder-se-ia construir um prédio, poder-se-ia construir 2 vezes o que está ocupando o terreno, digamos assim. Então, a prefeitura dá um certificado de potencial construtivo para esse imóvel, para ele vender esse certificado, para que, com o dinheiro que ele obtém desse certificado, ele possa reformar o imóvel. Muito bem, isso é absolutamente justo, é um estratagema, estou usando um termo diferente agora, usado em muitos lugares do mundo para preservar o mínimo da cidade e estimular os donos de imóveis tombados a manterem em ordem o seu imóvel. Acontece o seguinte, que a prefeitura não está gostando nada da concorrência desse certificado de potencial construtivo dos imóveis tombados, que representa, sei lá, menos de 1% do potencial construtivo que a prefeitura pode vender. Se não me engano, está nessa ordem de grandeza. No entanto, a prefeitura não quer fazer isso. Então, se pediu para que pelo menos os imóveis que tivessem sido protocolados, já os pedidos de certificado de potencial construtivo, fosse protocolado na prefeitura, que esses tivessem os direitos assegurados. Não foi atendido também. Aí nós fizemos uma emenda que só os imóveis, que são só 12 imóveis, muitos deles ligados às igrejas, a igreja católica, aqueles prédios antigos, colégios antigos, por exemplo, colégio Santo Inês, que não podem mexer em nada, estão caindo, para pelo menos esses 12 imóveis pudessem receber, que já estão protocolados no DPH, Departamento do Patrimônio Histórico, pelo menos esses imóveis pudessem continuar o processo para ter o certificado de potencial construtivo. Essa emenda nós fizemos, estamos com dificuldades, já conversamos bastante aí, mas espero que a gente possa aprovar
aqui no plenário, que é uma coisa absolutamente justa. E nessa questão dos imóveis tombados, tem mais um problema. Tem estamos colocando na lei um prazo de 2 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se o seu imóvel é tombado pelo patrimônio histórico, enfim, é um bairro, um imóvel que tem uma história importante para a cidade, ou porque pela sua utilização, ou por causa da sua arquitetura, aí você, atualmente, como é que é? Entra um processo de tombamento, o imóvel fica, às vezes, 10, 12, 15 anos para ser... Na hora que entrou o processo de tombamento, ninguém mais consegue mexer no imóvel, porque está como se fosse lacrado, está congelado. Então, a lei faz o seguinte, se a prefeitura não determinar o tombamento final no prazo de 2 anos, o imóvel deixa de ser tombado. Agora, qual é o drama para a cidade de São Paulo? O drama é o seguinte, a prefeitura não tem estrutura para fazer o estudo, não tem arquiteto, não tem técnicos, tem lá meia dúzia de pessoas que trabalham violentamente, diuturnamente, com salários mínimos, salários ridículos, para fazer um estudo da análise do tombamento dos imóveis tombados. Então, se a gente vota uma lei dessa e não vota também uma estrutura para o DPH, nós estamos matando todos os imóveis tombados na cidade de São Paulo. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar seriamente, porque isso corre em risco todo o tombamento, toda a história, a memória da nossa cidade de São Paulo. Por último, eu queria lembrar também vários outros bairros, várias outras questões que eu não falei aqui. Estou lembrando aqui da Rua das Begônias, que ficou a parte de Begônias e Magnólias, né, que é aquele trecho que vai entrar no túnel. Tecnicamente é impossível ser um corredor, porque, inclusive, quando foi feito o túnel, foi feito um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, com vários órgãos, que ali não poderia ter nada que fosse comercial, naquela descida que sai lá da Avenida Morumbi. Mas na parte de baixo é possível. Então, a nossa proposta foi que ali não se fizesse corredor naquele trecho em cima, mas sim na parte de baixo, mais plana, onde não existe a entrada para o túnel. Então, essa é uma questão que também está acatada. Claro que o movimento foi uma grande mobilização dos bairros. Isso, então, estabilizou a situação e uma zona de corredor mais próxima à Marginal Tietê, ali na rua, eu esqueci o nome dela, mas é aquela rua que é encostada na Marginal Pinheiros, e aí sim você pode fazer comércio, o que evita que os moradores lá do lado de lá tenham que passar a ponte do Rio Pinheiros para serem atendidos. Também queria falar um pouco do Parque Continental, que existe uma mobilização muito importante lá. Se conseguiu uma diminuição do impacto, houve sensibilidade do relator nisso e do próprio governo, mas ainda existe um pedido para que existem 2 áreas enormes em frente ao Shopping Parque Continental, que uma das áreas os moradores pedem para que seja Zepan. Uma das 2 áreas que se pede para que seja Zepan. É justo, nós estamos tentando reivindicar, mas essa, então, é a luta que nós temos. Então, eu queria, encerrando o que eu estou fazendo, com quase 2 minutos, um pouco mais de 2 minutos antes, dizer que espero que a gente possa tomar esse processo de plano de bairro. É fundamental que a gente retome essa questão de plano de bairro, como foi citado aqui pelo vereador Matarazzo. Certamente, ainda há muitas coisas a serem aperfeiçoadas na cidade de São Paulo, mas eu quero dizer que muitas coisas que não foram conseguidas, que não foram obtidas, a luta continua. Quer dizer, não vai acabar o mundo, mas a gente tem que continuar lutando. Eu queria lembrar o Jardim Marajoara, eu estive lá, também conseguiu boas vitórias. Tem realmente foi um trabalho muito importante da associação, uma associação muito organizada, e o bairro estava muito mobilizado, e por isso conseguiu uma melhora de preservação no bairro. Não tudo o que vocês queriam, mas eu acho que uma boa parte foi atendida. Eu queria, então, agradecer demais. Eu queria, inclusive, dar os parabéns pela população que participou, dos vários grupos que estão aqui, que participou nessa mobilização, que foi essencial para salvar muitas coisas da cidade, não só para salvar, mas tornar a cidade melhor, tornar a cidade mais, vamos dizer assim, mais humana, a cidade mais possível de se viver, de uma maneira mais agradável, mais segura para todos nós. Muito obrigado.